Há um teólogo, eu não vou citar nome, que eu não gosto de polêmica, mas tem um teólogo de uma igreja, também não vou citar a igreja. Há vários teólogos que estão dizendo que o assunto... Ei, pode para cá, Caio. Povo pentecostal, Assembleia de Deus no Brasil, povo de Deus. A doutrina do arrebatamento não é de Thomas. A doutrina do arrebatamento não é de Tim LaHaye. A doutrina do arrebatamento não é de Charles Hay. A doutrina do arrebatamento não é de Nelson Darby. Eu quero pedir, bota para cá, Caio. Eu quero pedir a esses teólogos sensacionalistas, deixem de atrapalhar o povo, deixem de ensinar história. Eu vi agora recentemente um teólogo, eu não sei se ele é teólogo, eu sei que ele é de uma igreja aí, que ele gravou um vídeo dizendo que a escatologia precisa de uma reformulação, que a escatologia, ela tem que passar por uma reforma. Olhe para cá, escatologia, desde os pais da igreja, nunca houve uniformidade nos ensinos dos pais da igreja, na escatologia, nunca houve, e jamais poderia haver. Quem são os pais da igreja? Os pais da igreja eram padres da igreja católica, mas naquela época muitos viviam a vida santa. Entenderam? Acreditava em Deus. E nós vamos falar isso. Agora, esses pais da igreja, eles não eram deuses. Esses pais da igreja não tinham a verdade absoluta. Esses pais da igreja, nós não podemos crer neles como cremos na Bíblia, porque quem é que tem a voz maior? Pronto, eles eram homens como qualquer um de... A grande vantagem é que eles viveram lá perto, não é assim? Nós temos os pais apostólicos, não é isso? Que depois da igreja eles estão lá atuando. Agora, nós podemos analisar que nós temos os pais apologistas, só que esses pais da igreja, eles erravam e feio na interpretação bíblica. Vamos pegar Orígenes. Orígenes acreditava na salvação de Satanás. Orígenes cortou o próprio pênis dele para não fazer sexo. Se você pegar Jerônimo da Vulgata, se você pegar Agostinho, todos desprezavam a vida sexual, desprezavam um relacionamento sexual. Ou seja, eles tinham coisas boas, mas tinham coisas ruins. E outra coisa que eu quero dizer é uma coisa muito importante aqui. A maioria dos pais da igreja, em sua boa essência, na maioria, eles estavam ligados ao seu tempo, eram influenciados pela cultura daquela época, pela tradição da igreja daquela época, como Agostinho, que vivia ligado totalmente à igreja católica e ensinava o que a igreja queria. Nós não podemos negar isso. Então o que é que você tem aqui? Você tem diversos pais da igreja que eles falavam sobre a escatologia do reino. Agora, é bem verdade que nós temos, por exemplo, lá do 2º século, se nós formos analisar, o pastor Zé Gonçalves, nesse livro, Irineu de Lyon, ele fala nesse livro aqui, eram que tinha a expectativa grandiosa da volta iminente de Jesus. Ele é um dos primeiros pais da igreja, ele tinha uma certeza da volta de... Agora, eu pergunto aos senhores, se eu tenho a Bíblia que vem antes dos pais da igreja, quem foi que deu a Bíblia? Os pais da igreja ou a Bíblia veio antes dos pais da igreja? Os pais da igreja criaram a Bíblia? Não criaram. Então deixa eu dizer uma coisa, eles eram pesquisadores como qualquer um de nós. Então eu vi recentemente um pregador dizendo, e esse outro teólogo dessa igreja, os pais da igreja não falaram sobre o arrebatar. Se não falaram é problema deles. A igreja primitiva, ela vivia a expectativa. Vamos lá, rapidinho. 1 Coríntios 15, 52. Vamos lá, e vocês já vão dando a Bíblia aí para ele, para mim não perder tempo. Tito 1,13. 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos. No momento, no abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta. Isso. Porque a trombeta soará e os mortos... a trombeta soará. A Bíblia está dizendo que a trombeta vai tocar? Sim ou não? Sim. Essas são as trombetas do Apocalipse? Não. Então pronto. Essa trombeta aí que vai tocar, aonde é que ela vai tocar e para que ela vai tocar? Olha aqui, crentes de Deus. Olha aqui, a trombeta vai tocar. E o que mais? E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Isso. E nós seremos transformados.
A trombeta vai tocar. Vamos lá, diga bem forte vocês. A trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. Agora lê o 22 e o 23, do mesmo capítulo. Vamos 22 lá, 22 e 23. Vai, 22 e 23. 22 e 23. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Isso. Cristo as primícias, depois... Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo. Depois os que são de Cristo. Na sua vinda. Aonde? Na sua vinda. Perceba que nesse capítulo aqui, Paulo não está tratando da grande tribulação. Meu irmão, olha, teólogos, entre aspas, deixe de enganar o povo. Deixe de dizer que essa história do arrebatamento é uma farsa. E esse teólogo que diz que a teologia escatológica precisa de uma reformulação, precisa, ele ainda disse assim nesse vídeo: eu tenho mudado meus pensamentos recentemente, porque a gente foi enganado com uma teologia lá atrás. Olha, você não está faltando tanto com a verdade que essa tua mudança. Zélio Cabral, se vocês analisarem, ele escreveu um livro contra o arrebatamento, chamando o pré-tribulacionismo de heresia. É outro louco. Quando você vê um homem pegar e sentar para escrever um livro atacando uma doutrina que tem base bíblica, essa pessoa, ela não tem nem temor de Deus, porque um homem de Deus não vai colocar em um livro um ensino para desfazer da crença de ninguém. Então, se você pegar, Zélio Cabral escreveu um livro dizendo que o arrebatamento era uma farsa, dizendo que o arrebatamento era uma criação de Charles Hay, de Nelson Dabi, do século XIX. Então, olha para cá, você teólogo que disse isso agora há pouco, você falta com a verdade, você não conhece registro histórico, você não sabe, porque desde o 3º século, 4º século, nós temos documentos antes de Nelson Dabi, há muito tempo, de pessoas que já acreditavam no arrebatamento. Outra coisa, se tinham os pais da igreja e os reformadores que não tratavam, tinham grupos que na verdade acreditavam no arrebatamento iminente, mas ou que grupo acredite ou não, ou que pai da igreja fale ou não, eu fico com a Bíblia. Olha o que está dizendo, a vinda do, como é que diz? Cristo, os que são de Cristo na sua vinda. Cristo, na sua vinda. Essa ressurreição aqui, eu pergunto, tem algum dizendo que vai ressuscitar aqui para nós vergonha eterna? Não vai. E se for só no final da tribulação, não tem como encadear os fatos bíblicos escatológicos. O método pré-tribulacionista é o melhor e o que tem mais regra hermenêutica. Por quê? Porque lá atrás, quando você vê as outras ideias, desprezaram o método literal, se firmaram no método alegórico. Se você pegar Agostinho de Hipona, na cidade de Deus, cidade dos homens, os não eleitos e os eleitos, ele faz uma confusão tremenda. E aliás, ele não era nem bom de hebraico e nem bom de grego, para quem quer saber. E olha para cá, esse pastor que respondeu, um dos maiores eruditos em grego do mundo, que escreveu a maior gramática, A.T. Robertson, ele dizia, Paulo nesse capítulo estava falando do arrebatamento. Quer ver mais? Colossenses, vamos lá, 1 Tessalonicenses. E depois Tito 1,13. Vamos lá. Vamos mostrar se tem vinda de Jesus. Tessalonicenses 4:16, 17. 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Senhor descerá do céu. Com alarido. Com voz de arcanjo. Com a trombeta de Deus. E com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo. Cristo. Meu Deus. Nesse dia que Jesus vai buscar a igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, pronto, está aí na Bíblia. Está aí na Bíblia, gente. Está aí na Bíblia. Meu Deus do céu. Quer ver mais? Vamos lá. Tito 1,13. Tito 1,13. Aguardando 1,13. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreendei-vos... Aguardando. Aguardando, 2,13. É 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança. Ou seja, como é que eu estou esperando tribulação e a Bíblia está dizendo que eu tenho que aguardar a bendita? Bendita esperança. Está aí, meu irmão. Filipenses 3,20. A nossa pátria... Olha aí, preste bem atenção. Tem gente dizendo agora que vamos morar aqui na terra. Vamos ficar só aqui na terra. E aí eu te pergunto, para onde foi que Jesus levou o ladrão na cruz? Meu Deus do céu. Ele levou, foi para a terra? Ele disse como para ele?
Hoje tu estarás comigo aonde? E Paulo diz que todo crente que morre em Cristo vai para o E quando Jesus voltar, ele vai voltar com os santos que estão lá. E quando Jesus arrebatar a igreja, ele vai levar esses crentes para o paraíso. Então vamos lá, nós temos aí, eu coloquei, só para mostrar para vocês, Santo Agostinho, é o primeiro, está aí. Esse Santo Agostinho, ele, na verdade, na Cidade de Deus, a forma que ele abordava a escatologia não era muito boa. Mas na verdade ele falava isso, como eu já falei aqui para vocês. São Jerônimo, criador da Vulgata Latina, ele falava do juízo final e do destino das almas, influenciando assim a visão escatológica de muitos. Ele falava, São João Crisóstomo acreditava na vinda de Jesus Cristo e também no juízo final, e falava da importância de uma vida moral e ética para o grande julgamento. Irineu, um dos primeiros teólogos cristãos, acreditava na vinda de Jesus, e ele também falava da continuidade entre o Velho e o Novo Testamento. Pronto. Justino Marte, ele falou da segunda vinda de Cristo e da ressurreição dos mortos e do juízo final. Eles falaram sobre isso, eles trataram sobre isso. Agora, quando você atenta para os reformadores, olha aqui, os reformadores, deixa eu dizer uma coisa para vocês, também eram homens como qualquer um de Santo Agostinho errou, Lutero errou, João Calvino errou, todos eles erraram. É por isso que eu te dou um conselho, fique com a Bíblia, porque todos erraram. Se você pegar João Calvino em nome da fé mandava matar, João Calvino proibia Natal, João Calvino proibia festa, João Calvino mandava fechar os bares a troco de porrada. Ou seja, não era o evangelho do amor que a Bíblia ensinava, era o evangelho da própria força dele. Era um homem, mas era um homem que estava tentando forçar o povo a aceitar o evangelho. Se você pegar Lutero não gostava de escatologia. Inclusive ele condenava o livro do Apocalipse. Lutero, ele estava mais ligado à fé e também à doutrina prática da igreja. Então, de escatologia, Lutero era péssimo. Ele era péssimo. Também lembrando que Lutero foi reformador, mas Lutero odiava os judeus, escrevia contra os judeus, era podre nas palavras da boca dele, tinha palavras grosseiras quando ele se dirigia. Tudo que Jesus ensinou, tinha muita coisa em Lutero que não era vantagem. Quando você lê o Cativeiro Babilônico, você vê a forma que ele tratava as autoridades e como ele falava, era muito chula. Por isso que ele precisava de um homem como Melancton para poder controlar ele. Então, muito cuidado. Você tem aí, o reino, na dimensão de Lutero, o reino era mais espiritual, era a presença de Cristo. Ele dizia, olha o que ele dizia, ele dizia que ele tinha a visão do reino, e ele dizia que quando se levava o evangelho, quando se aplicava os sacramentos, ali estava a presença do reino. Então, vocês estão vendo aí. Depois você tem João Calvino. Diferente de Lutero, já a escatologia de João Calvino é melhor. Ele vai dar uma ênfase forte na soberania de Deus em todas as coisas, e ele também via o reino de Deus no aspecto escatológico. Você tem Ulrich Zwingli, ele na verdade via o reino de Deus como uma realidade presente e também como uma realidade final no retorno de Cristo. Veja que eu estou colocando. Aí você tem também os anabatistas. Esse grupo acreditava na intervenção divina, eles pregavam a separação dos cristãos da política, separação da igreja com o Estado, eles não batizavam crianças, só batizavam adultos, então tinha essa característica. Aí você tem aqui essas duas colocações, reino de Deus no contexto escatológico, e o que os pais da igreja pensavam e como os reformadores pensavam. Então vocês podem observar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês agora. O que foi o milenarismo? Olha aqui, ó. O que foi o milenarismo? O milenarismo acreditava em um milênio literal, baseado em Apocalipse capítulo 20. E essa era a ideia que se tinha. Mas na verdade, depois começou-se a surgir algumas ideias. Por exemplo, a correta que nós defendemos é o pré-milenismo, mas depois veio o pós-milenismo,
esse pós-milenismo, se vocês analisarem, eles diziam que iria acontecer, mas que antes a igreja ela vinha com o evangelho pregando a paz, pregando o amor, pregando a justiça social, e aí depois viria o milênio, ou seja, era uma transformação que já vinha pela educação, pela ciência, pela cultura e assim por diante. Aí você tem o amilenarismo. Esses daqui, eles viam o milênio no seu aspecto simbólico e espírito, não literal. Ok? Então, são essas colocações. Olha o que eu coloquei aqui. Pastor Aziel, e quando foi que a igreja perdeu a expectativa escatológica? Aí sim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês se lembram que eu falei agora há pouco, que eles vão, isso vai ser um processo longo e histórico. Primeiro eles vão deixar o método literal e vão adotar o método quê? Alegórico. Esse método alegórico, que até também o próprio Agostinho vai seguir, e Orígenes, da escola de Alexandria, tinha essa veia. Então isso vai contribuir para que o método da interpretação literal da escatologia não seja tão veiculada. Ademais, eu coloquei aqui, só para vocês terem uma ideia, alguns fatores. Por exemplo, a Idade Média, a maioria era preso à Igreja Católica e era preso a um sistema, observem bem, na autoridade papal e no clero, e na verdade não se fazia muita alusão à doutrina escatológica. O Renascimento e o Iluminismo, ou seja, a ênfase na razão, a confiança na razão, a crença de um mundo melhor, foi deixando de lado o quê? A escatologia. Inclusive, a mudança lá pelo século IV, quando o Constantino assume o poder, muitos passaram a entender que a partir daquilo ali já estava acontecendo o reino espiritual, as profecias bíblicas se cumprindo. Os historicistas, eles seguem por esse viés. Outra coisa, o racionalismo teológico contribuiu seriamente no século XIX para se deixar a doutrina escatológica. Esse racionalismo teológico, na verdade, vão reinterpretar de maneira simbólica e alegórica as passagens proféticas que eram literais e escatológicas. Então, se aquela pessoa é fria na fé, como é que ela vai tratar da vinda de Jesus com efervescência? Não tem como. E no século XIX e no século XX, o secularismo entra em cena, trazendo frieza aí no século XIX, século XX, para a questão escatológica. Então vocês podem observar que foram muitos movimentos que trouxeram frieza. Mas Deus, que está no controle então, lá vem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, lá vem nazismo, lá vem perseguição, e cada sofrimento estava mostrando que o homem não tem poder, que o homem não sabe de nada, que a ciência não resolve. Então muitos começaram a se voltar para o ensino da escatologia, e aí muitos eruditos, olha para cá, não foi só Nelson Darby, muitos eruditos, diante desse cenário, voltou para a escatologia. Inclusive, Nelson Darby voltou e foi estudar as profecias atinentes à volta de Cristo. Mas antes dele começar isso no século XIX, lá no terceiro, lá no quarto século, já tinha pessoas que acreditavam no arrebatamento e que estavam aguardando a volta de Jesus. Ok? Então, nós temos aqui a reforma radical. São grupos que, na verdade, entendiam que só a reforma de Calvino, de Lutero e de outros não estavam atendendo na sua completude os anseios que a comunidade precisava para ser a igreja do Senhor. Então eles vão trabalhar nesse viés que nós estamos colocando aqui, na liberdade religiosa, batismo de adulto e separação da igreja entre o Estado. Então nós vamos ter, mas esse grupo aí acreditava na volta iminente de Jesus Cristo. Nós temos pessoas importantes como Thomas Müntzer, David Joris, nós temos Conrad Grebel, Felix Menz, nós temos os roteiristas, que na verdade era dessa ala. E aqui nós temos teologia liberal. Essa teologia liberal, meus irmãos, do século XIX, essa também vai ser um massacre terrível, porque a teologia liberal, ela vai confiar mais na razão. Ela vai confiar mais na razão. Seu desenvolvimento nos Estados Unidos, na Europa. Agora, o que acontece aí lá no início do século XIX? Se vocês analisarem, essa teologia liberal, ela vai dar importância à interpretação das Escrituras e à fé, mas à luz da razão. Olha isso, à luz da razão, da cultura contemporânea. E o que acontece? Eles vão tentar harmonizar a fé cristã
com a filosofia, com a ciência, com a educação. Ou seja, para eles, a Bíblia vai ter que se sujeitar aos novos efeitos contemporâneos, às novas modalidades, para responder aos anseios do povo. E aí qual vai ser a perspectiva da teologia liberal acerca do reino de Deus? Nesse livro, o pastor Zé Gonçalves fala, e eu estou só pontuando aqui, eles vão dar ênfase mais à questão social e ética. O que é o reino de Deus? É espiritual, é Jesus em nós, dentro de nós, mas eu fazendo o bem, é eu praticando amor. Nada de ideia de segunda vinda de Jesus, nada de ideia de juízo final, nada de ideia de condenação de pecadores, nada de ideia de arrebatamento. Simplesmente esse reino aí, o reino de Deus, é visto num contexto moral, é visto num contexto ético, é visto num contexto mais pacífico, mais de obras e de justiça social. Tudo errado. E por fim, nós temos aqui, faltou aqui, pastor Luiz, coloca aí para eles seguirem aqui, Israel e a igreja. Bota bem para finalizar. Israel e a igreja. E aí a gente findando isso, falando de Israel e da igreja. Vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa. Eu vi também esse teólogo dizendo que a pior besteira que aprendeu foi que Israel... que a gente pregou que Israel é a videira, não é isso? E é o sinal, um dos maiores sinais da vinda de Cristo. Primeiro, para o arrebatamento não vai ter sinal nenhum. Quero dizer logo para todo o povo de Deus do Brasil. Olha para cá, bota para cá, Caio. O arrebatamento não vai ter sinal nem... Agora para a segunda vinda tem. Para o arrebatamento não, porque o arrebatamento é para os santos, os salvos em Cristo. Agora, para a segunda fase, que nós falamos... que Cristo vai vir com a igreja para julgar, aí haverá sim, a Bíblia diz, sinais no céu e sinais na terra. Agora, para o arrebatamento não há sinal nenhum, porque o arrebatamento tem nada a ver. O que nós temos? Nós temos o seguinte, nós temos acontecimentos, que eu ainda quero dizer aqui para os irmãos, e quem é bom escatólogo não pega os eventos da atualidade para dizer, a vinda de Jesus está bem aí. Por exemplo, você pegar maremoto, você pegar a pandemia, você pegar Israel, o que eu posso lhe dizer é o seguinte, tem acontecimentos que estão preparando o cenário. Agora eu não posso dizer, por exemplo, a gente pegou Israel, ok? Pegamos aqui Israel. Israel é a figueira. Nós aprendemos, eu aprendi assim. Eu aprendi, meu pai falava isso constantemente. Só que eu li um grande teólogo que ele diz o seguinte, eu não posso dizer que Israel é o sinal, é o maior sinal da vinda de... Não, eu não posso dizer do arrebatamento. Não. Agora, ele diz o seguinte, há acontecimentos proféticos em Israel que levam para a ideia de que algo está para acontecer. Ok? Quem lê as Escrituras. E que Deus está no comando, controlando tudo para o final da consecução dos seus objetivos. Mas não é que nós... Vocês pensam que nós somos besta, irmão? O pessoal pensa que nós somos besta. Aí tem uns reformados. Vocês estão pensando, reformado, que nós da Assembleia de Deus somos besta, que nós não entendemos, que nós não temos livro? Não é só vocês que têm livros, não. Nós temos livro também. O livro que vocês compram, nós compramos também. E ainda tem mais. O palco que vocês mais vendem, somos nós que damos para vocês. Meu Deus do céu. Aí tem gente que pensa, olha, bota para cá, todos os livros que vocês têm nesse negócio de teologia reformada, de arrebatamento, não arrebatamento, Israel como sinal, Israel não como sinal, todos nós temos dentro de casa, toda essa pilha de livro aí, nós temos, mas são os livros de homem, não é Bíblia. Que bobagem é essa? Aí eles falam, e eu quero dizer, bota para cá, jovens assembleianos, jovens de Deus, da Assembleia de Deus, fiquem na palavra, não creiam nestas coisas. Ah, mas é o doutor fulano é um pesquisador. E eu vou dizer mais, eu não vou dizer o nome aqui por causa de ética. Eu estava fazendo agora um doutorado e eu fui citar um teólogo reformado. E quando eu estava citando esse teólogo reformado, um cara não evangélico, ele disse assim, ele me ligou no privado e disse, pastor, não cite esse autor. A obra dele é toda plagiada de um teólogo e de um padre americano. Não cite ele não. Aí eu disse, pois tá bom, não vou mais citar. E eu citei, eu não vou citar esse nome de um teólogo, mas é um teólogo conceituadíssimo aqui no Brasil. E aí o que acontece? Lá disseram para mim,
a pessoa me ligou no privado e disse, não cite essa obra dele, que é um plágio total. Aí ele disse, essa obra dele é do fulano de tal, foi escrita no ano tal. Ele pegou ela, copiou ela e mandou tudo para mim. Mas eu que eu não gosto de polêmica, e eu não quero queimar ninguém, que Jesus não me chamou para queimar ninguém, chamou foi para pregar evangelho. Aí eu quero dizer, mas não ensina o que tu não sabe, filho. Prega o evangelho para salvação e diga que Jesus vai voltar, e aí se acaba a conversa. Então, muito cuidado com essas pessoas. E aqui nós vamos analisar. Nós temos Israel como dentro de um cenário bíblico, sim ou não? Mas Israel para nós não é o sinal da volta de Jesus para o arrebatamento, não, porque para o arrebatamento não vai ter sinal, de maneira nenhuma. Agora, na segunda fase, tem acontecimentos que a Bíblia fala, que o teólogo escatólogo lê e sabe que é uma referência para Israel. Agora, dentro do reino de Deus, nós temos um programa para Israel, e dentro do reino de Deus nós temos um programa para a igreja. Deus usou Israel até um período X, ele não cumpriu a palavra. Se você ler Isaías capítulo 5, da videira, da vinha, não cumpriram. Aí a Bíblia diz, já que você não quis, eu vou tirar um, eu vou parar um e vou colocar outro. Aí agora vai surgir quem? A igreja. Mas Deus rejeitou Israel? Não. Só que dentro da nossa interpretação hermenêutica pré-milenista, Deus tem um projeto para Israel. Mas a igreja também não despreza Israel, porque a igreja foi abençoada através de quem? De quem foi que veio a Torá? Pronto. Quem foi que preservou os ensinos do Velho Testamento? Israel. Quem é que, na verdade, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que a salvação vem de quem? Dos judeus. Jesus vem de quem? Agora, Israel falhou num propósito e entrou em cena aí a igreja. E nós temos só 3 tipos de pessoas, 3 povos. Vamos lá, coloca aí, 1 Coríntios 10, 32. Vai lá, rapidinho, eu vou encerrar agora. 10, 32. Isso. Portai-vos de modo que não deis escândalo. A quem? Para aí, não dê escândalo a quem? Aos judeus. Quem é judeu? Quem são os judeus? Israel. Israel, vai lá. Aos gregos. Pronto, quem são os gregos? Os gentios. E quem mais? A igreja de Deus. Nós temos quantos povos aí? Especificamente na Bíblia. Quem é o primeiro? Os judeus, os gentios e a igreja. Veja que agora Paulo está separando. A Bíblia diz que a Israel, qualquer israelita hoje pode ser igreja, mas a igreja não pode ser Israel. Ou seja, a igreja, ela engloba os dois que vêm. Quais são os dois que vêm lá? Gentios e judeus. A igreja abarca os dois. Aí Paulo diz lá em Efésios 2, o Senhor derribou a parede da separação. E de um povo só, e de vários fez um. Que agora a igreja engloba judeu, americano, gentil, negro, africano. Agora, o Senhor Deus parou Israel, e hoje a era daí, quando a igreja entrar para o céu de glória, que for arrebatada, vai entrar em cena agora o relógio de quem? É só isso, meus irmãos. Aqui você tem tudo que eu acabei de falar aqui. Ok? O reino de Deus, a natureza do reino de Deus. Ele é rei, ele criou todas as coisas, ele governa os homens e nada está fora do seu. Nós temos o reino presente, poder de Deus, domínio de Satanás, livramento das forças demoníacas, poder para operar milagre, pregação do evangelho, santificação, convencimento do Espírito Santo. Isso aqui é o reino presente. A igreja e as dimensões do reino. Você tem aqui aspectos históricos da escatologia. É tudo isso aqui que eu falei. Ok? E aí você tem aqui os alemães, os teólogos alemães liberais. Olha aqui eles. Cadê eles aqui, ó? O Adolfo, o Albert, Richard. Só bicho velho ruim, meus irmãos. Não creio nisso aqui, não. Isso aí eu já falei várias vezes. É só besteira isso aqui dele. Eu já expliquei aqui o que é isso aqui. Ok? E aí, terceiro, não é isso, pastor? A igreja no contexto do... Vamos fazer distinção entre quem? Eu já fiz aqui a distinção? Então pronto, já fizemos. E quando você vai para Romanos capítulo 9 até o capítulo 11, Paulo está falando de Israel, e ele diz que Deus não rejeitou o seu, mas na presente era, é o momento de quem? Da igreja. Fiquemos de pé, vamos orar com o irmão Sérgio.